irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem está cansado, diga glória a Deus. Meu Deus do céu. Meus irmãos, abra as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 27. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 27, no seu versículo de número 46. Mateus 27, 46. Enquanto os irmãos procuram, quero louvar ao Senhor por esta oportunidade que foi nos concedida nos dias de hoje. Para o Senhor poder estar ministrando a palavra para os irmãos aqui nesta madrugada. Quero agradecer aos pastores presidentes, pastor Renato Araújo, pastora Suelen. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. As lideranças, Lucas e Ingrid, eu e minha esposa, surgiu essa oportunidade no meio de uma reunião, meus irmãos. A gente estava em uma reunião e aí o pastor, no momento sanguíneo dele, vocês sabem como é que é. O que vocês acham de Vinícius? E todo mundo concordou, pessoal. Isso que é. Mas glória a Deus. A gente está aqui para poder pregar a palavra e o que a gente gosta é pregar a palavra do Senhor. Sou muito grato e eu gosto de uma vigília. Quem gosta de vigília aqui? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, tá aqui também. Aí eles estão aqui, hein, pastorzão? Hoje tá comigo, hein? Aquele dia estava com o senhor, hoje está comigo. Glória a Deus. Gente, Mateus 27, 46. Diz o texto. Mateus 27, 46. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Volta ao 46, pode manter no 46, por gentileza. Eu vou ler e vocês vão repetir comigo. Glória, amém? E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparastes? Queridos, pode se assentar aplaudindo a Jesus. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Glória a Deus. Gente, eu estou sendo bem privilegiado aqui porque ontem recebi uma notícia. Aí disseram assim para mim, senhor Vinícius, amanhã eu vou servir para você uma água de coco. Falei, ô glória. Pastorzão, é bem isso, não é? Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Maico. Obrigado por esta honra. Agora eu com os pastores, né? Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, aqui, sem muitas delongas, Mateus 27, 46, no qual eu acabei de ler para vocês, eu quero pregar subordinado a um tema aqui nesta madrugada. Eu quero pregar aqui subordinado às marcas que um escolhido carrega. Vou contar até 3 e você repete junto comigo. As marcas. Calma. 1, 2, 3. As marcas que um.
De novo. Um está em NVI, outro está em Almeida Corrigida e outro... Até 3 de novo e você repete comigo. As marcas que um escolhido carrega. Gente, eu estou ocioso aqui, vocês perceberam, né? Mas, enfim, vamos lá. Queridos, vamos para o que interessa aqui nesta madrugada. Em algumas versões, diz, Deus meu, por que me desamparaste? Na Almeida Corrigida, por exemplo, diz isso. Em outras versões, diz, meu Deus, por que me abandonaste? Que é a nova versão transformada. Por que me abandonaste? Só que esse abandonaste aqui, você vai entender, né? Que alguns traz um abandonaste aqui, totalmente diferente do que o texto propõe. Mas, eu quero pregar aqui subordinado às marcas de um escolhido. E o interessante, queridos, é que quando nós vamos olhar para a história e falar sobre as marcas de um escolhido, cadê meu amigo Samuel? As marcas de um escolhido nada mais e nada menos do que falar sobre as marcas. O que é as marcas? As marcas significa um sinal. As marcas significa talvez um símbolo. As marcas significam um desenho ou uma identidade. As marcas significa, por exemplo, se você já levou uma surra de fio e aquela marca ficou no seu corpo, automaticamente ela leva um tempo para poder sair. Isso é uma marca. E o interessante, queridos, que falar sobre marcas de escolhido aqui nesta madrugada, nada mais e nada menos que eu poderia falar sobre inúmeras marcas aqui da atualidade. Por um exemplo, poderia falar sobre a Nike, que hoje é muito usada. Eu poderia falar aqui sobre a Nike, que ela surgiu simplesmente em 1971 por Bill King. E ele vai lançar inúmeros tênis. Por exemplo, hoje nós vemos na atualidade Air Max 90. Hoje na atualidade nós vemos Air Force, que é o tênis da atualidade que muitos jovens hoje querem ter, quer consumir. O Air Max 90, ou talvez um 12 mola, o Nike Shock, é o que um jovem hoje quer consumir, é que um jovem hoje quer ter, é que um adolescente quer ter, é que uma pessoa quer ter, porque é uma marca da atualidade. Eu poderia também falar sobre inúmeras marcas aqui, como por exemplo, a Libre Solohan, que é o perfume que as mulheres querem ter, que é simplesmente 200 ml de perfume, R$800. É o perfume que as mulheres querem ter. É o perfume que as mulheres querem ter. E essa marca Yves Saint Laurent, ela vai surgir em 1962 por um homem chamado Yves Saint Laurent. Essa marca ela vai surgir. Eu poderia também aqui falar sobre a marca da Adidas, que foi surgida em 1949 por Adolf Dassler, que ele surge com muito tênis. Por exemplo, há uns anos atrás, quem aqui lembra do Spring Blade? Quem já ouviu falar do Spring Blade? Adidas Spring Blade? Quem já ouviu falar? Que virou febre. Virou febre esse tênis. Todo mundo queria ter, mas simplesmente um tênis de aproximadamente R$1.000. Esse tênis surgiu virou tanta febre, que simplesmente, queridos, surgiu até morte por conta de um tênis. Porque muitos queriam ter, muitos queriam usufruir de um tênis. Eu poderia falar de inúmeras as marcas aqui, só que eu não quero falar sobre Nike. Nesta noite eu não quero falar sobre Adidas. Nesta noite, nesta madrugada, eu não quero falar sobre o perfume das mulheres hoje que quer ter o perfume caro. Não, eu não quero falar sobre essas marcas. O que eu quero falar aqui nesta madrugada é simplesmente
simplesmente, jovens e senhores e senhoras, é sobre as marcas que o escolhido carrega. Eu quero falar sobre as marcas que o escolhido carrega. E Vinícius, eu quero entender basicamente o que você quer dizer aqui nesta madrugada. Eu quero dizer sobre as marcas que um escolhido carrega. Vinícius, quais são as marcas? Eu quero titular aqui nesta madrugada 4 marcas que um escolhido carrega. E a primeira marca que eu quero dizer aqui sobre o que um escolhido carrega é simplesmente a marca da rejeição. É a marca da rejeição. Rejeição significa nada mais e nada menos que literalmente jogar para trás, implicar uma exclusão e recusar aceitar alguém. Isso é o significado de rejeição. E o escolhido, queridos e queridas, jovens que estão aqui, vocês que vão entrar para dentro de uma escola, vocês que vão entrar para dentro de uma faculdade, por você ser cristão e carregar uma chamada, se prepare para a rejeição. Se prepare para ser rejeitado. Só que tem um porém. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, queridos, nós observamos inúmeras pessoas que foram rejeitadas. Por quê? Por ser escolhido. Nós observamos inúmeras pessoas que foram rejeitadas. Por quê? Por carregar uma chamada. E a marca da rejeição é simplesmente nada mais e nada menos que você irá carregar. Dá glória a Deus para me dar uma bebida de água. Glória a Deus. Nada mais e nada menos que a rejeição você irá carregar. Eu poderia citar aqui para vocês brevemente de um testemunho. Certa feita na escola, a gente não entendia, eu basicamente não entendia o porquê daquela situação. Só que quando eu chegava na escola, Evangelista Lucas, as pessoas simplesmente me deixavam de escanteio, me deixavam sozinho, me deixavam no canto. E eu tentava me turmar, e elas às vezes me aceitavam, mas depois eu não entendia na época. Só que a rejeição, ela faz parte das marcas que o escolhido carrega. A rejeição, ela faz parte da marca que um escolhido carrega. E simplesmente quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, queridos, porque aqui o povo gosta de Bíblia, então vamos para a Bíblia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós observamos a história de Jesus. Jesus, ao seu nascer, a história diz que Jesus ele vai ser visitado pelos magos. E os magos vão se prostrar, vão ver uma estrela do Oriente brilhando. E eles vão se prostrar diante de Jesus. E quando eles vão se prostrar diante de Jesus, eles vão se prostrar com ouro, incenso e mirra. E quando eles se prostraram ali, estavam determinando que era o rei. Só que os magos vão voltar para a sua terra. E quando eles vão voltar para a sua terra, Herodes vai saber que há um rei em outra terra, que acaba de nascer, que acaba de ser gerado, que acaba de crescer, de ser gerado. Só que o interessante, queridos, é que Herodes ele determina uma ordem. Qual que era a ordem? Uma criança de até 2 anos de idade seja ceifada, seja matada. Vão lá e matem a criança. Só que tem um porém, queridos e queridas. Eu tenho uma notícia para quem está sendo rejeitado. Por quê? Porque Herodes determinou qual? Mata a criança. Só que Deus já tinha uma estratégia para Jesus
sair de Belém e ir para o Egito. Deus já tinha enviado um anjo para José e disse: José, foge com Jesus para o Egito. Por quê? Porque Herodes quer matar Jesus, só que ele está sendo rejeitado pelo homem. Só que eu tenho uma chamada sobre a vida de Jesus, e pelo fato de eu ter uma chamada sobre a vida de Jesus, eu tenho uma notícia: José, sai de Belém e vai para o Egito. Por quê? Porque eu tenho uma chamada, eu tenho uma marca na vida de Jesus. Jesus foi rejeitado. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós observamos a história de Davi. Nós observamos a história do menino Davi. O menino que foi rejeitado pelos seus irmãos, pastora Lídia. O menino que foi rejeitado pela sua família. O menino que cuidava das ovelhas do seu pai. Era um jovem dedicado ao que o pai havia ordenado. Era um jovem dedicado ao que o pai havia determinado, Daniel. Era um jovem dedicado àquilo que o pai havia dito. Só que ele não se assentava, Cris, à mesa para comer. Ei, jovem. Essas são as marcas que o escolhido carrega. Talvez tenha alguns jovens aqui, ou pessoas aqui também, que talvez não senta para comer na mesa com o pai ou com a mãe. Que talvez é rejeitado pela família. A família nem quer saber pelo simples fato de você ser cristão. De você carregar uma chamada dentro de você. De você carregar um propósito dentro de você. Só que isso é as marcas de um escolhido. É as marcas que um escolhido precisa carregar. E José era rejeitado. E Davi era rejeitado. Davi era rejeitado pelos seus pais. Pelos seus irmãos. Mas só que quando o pai pedia, Davi obedecia. Ele era rejeitado. Quando nós olhamos para a Bíblia também, nós observamos a história de Paulo. Paulo simplesmente foi rejeitado por muitos de judeus em Atos capítulo de número 18. Paulo é rejeitado por simplesmente ser um escolhido. Ô jovem, você será rejeitado. E eu estou pregando aqui nesta madrugada para pessoas, não só para os jovens, meus irmãos. Eu sei que a vigília é para jovens e adolescentes. Mas eu estou pregando para pessoas aqui nesta madrugada que vai entrar para dentro de uma faculdade. Que vai entrar aqui para dentro de uma escola. Que vai entrar, Cris, no seu primeiro emprego este ano. E alguém vai olhar e vai dizer: você é o quê? Ah, eu sou cristão. Ah, eu não quero andar com você não. Mas eu tenho uma notícia para você. Essa é a marca de um escolhido. Essa é a marca que o escolhido carrega. Essa é a marca que o escolhido tem. Essa é a marca da rejeição é a marca que o escolhido carrega. A primeira marca é a marca da rejeição. Esta é a primeira marca que o escolhido carrega. E eu quero aqui, nesta madrugada, destacar a segunda marca que o escolhido carrega. E eu acho que aqui ninguém nunca passou, o pastor Renato, por esta marca. É a marca da ingratidão. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a história de Jesus, em Mateus capítulo de número 27, versículo de número 15 em diante. Diz o texto: ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar escolhendo o povo aquele que quisesse. Escolhendo quem? Quem escolhia? Quem escolhia? Está muito fraco. Quem escolhia? Passa para o outro. E tinha então um preso bem conhecido chamado. Portanto, estando eles reunidos,
porque sabia que por inveja haviam entregado. Parou. Olha que interessante isso aqui. Por quê? Porque Jesus, nada mais e nada menos, operou inúmeros milagres. Muitas maravilhas. Fez muitas coisas. Jesus, ele nada mais e nada menos que curou enfermos, curou paralíticos. Chegou uma certa feita aqui, foram 10 leprosos até Jesus. E eu já chego lá. Só que aqui, o texto que eu acabei de citar para vocês aqui, Jesus fazendo milagre com a multidão, operando milagre com a multidão, fazendo milagre, operando maravilhas. O texto diz que a multidão gritava: solte Barrabás. Só que, pastora Lídia, a segunda marca que o escolhido carrega, pastor Maico, é a marca da ingratidão. Sabe por quê, pastor? Porque você ajuda, você dá as mãos, e a primeira coisa que essa pessoa, quando você ajuda, ela simplesmente olha para você e diz: ajudou porque quis. As marcas da ingratidão é simplesmente você, querido, você, querida, você jovem, se prepare para isso. Terão muitas pessoas que você irá ajudar, você irá levantar dentro da sua sala de aula. Deus dará estratégia para você se aproximar deles, mesmo você sendo rejeitado lá dentro. Porque eu sei que eu estou pregando para jovens aqui que a partir, não sei se já começou, mas a partir do mês de fevereiro entrará dentro da escola, entrará dentro da faculdade. As pessoas irão te rejeitar, mas Deus dará estratégia para você estar próximo. Mas fique tranquilo, elas serão ingratas após você ir ajudar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Esta é uma marca que um escolhido carrega. Esta é uma marca que o escolhido carrega. Esta é uma marca que o escolhido carrega, tio Billy. Eu poderia aqui também falar sobre inúmeras marcas aqui da ingratidão. Mas eu quero falar aqui agora sobre a terceira marca que um escolhido carrega. São os ataques. A terceira marca que o escolhido carrega é a marca dos ataques. Quando nós olhamos para a história de um homem por nome de Jó, como foi citado aqui, Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Só que certa feita Satanás olhou chegou até Deus e falou assim, e Deus falou assim para Satanás: tu viste o meu servo Jó? A Bíblia diz que quando ele vai falar assim, tu viste o meu servo Jó, um homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Aí Satanás aqui, ele é estrategista, meus irmãos. Por quê? Porque ele vai te atacar de todas as formas, de todos os lados. E quando nós vamos observar a história, pastor Renato, quando nós vamos observar a história, a Bíblia diz, e a história diz que Satanás, a primeira coisa que ele vai questionar, ele vai dizer: claro, você dá tudo para ele, segura. E aí,
história diz que Satanás olha e diz: você dá tudo para ele, você faz de tudo por ele. É por isso que é fácil te adorar. É por isso que é fácil estar numa vigília. Você dá tudo para ele. É por isso que é fácil, jovem, estar aqui, porque você dá tudo para ele, você faz de tudo para ele. Só que interessante, Kevin, é que o texto sagrado diz que Deus vai falar assim: já que eu dou tudo para ele, eu dou permissão para você, Satanás, eu dou permissão para você tocar em Jó. E a primeira coisa que Jó vai tocar, Satanás vai tocar em Jó, é simplesmente nos animais. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós observamos que Satanás vai tocar simplesmente nos animais. E olha que interessante isso aqui, por quê? Porque na época, quando o animal, ele era simplesmente matado, sacrificado, para quê? Para quê? Olha isso aqui, profundo. Por quê? Porque o animal na época era matado, era sacrificado para que fosse livre de todo o pecado. Aí Satanás, inteligente, olhou e disse: eu posso tocar? Aí Deus falou: pode. A primeira coisa que Satanás tocou foi no sacrifício. Por quê? Porque quando não tem sacrifício, não tem perdão de pecado. Calma, vou melhorar para você dar um glória a Deus e acordar aqui nessa vigília. Por quê? Porque Satanás falou assim: eu vou tocar no Jó. Só que a primeira coisa que eu vou tocar é nos animais. Por quê? Porque quando eu tocar nos animais, não tem sacrifício. Jó não sacrifica mais a Deus. Já que Jó não vai sacrificar a Deus, os filhos vão estar pecando, vão estar errando, mas não vai ter mais sacrifício. Aí Satanás falou assim: eu vou tocar no animal. Por quê? Porque a primeira coisa que Jó vai tentar fazer é um sacrifício, mas não vai ter sacrifício. E a segunda coisa, para destabilizar Jó, foi nos filhos, que era tudo que Jó tinha. Por quê? Porque Jó sacrificava. Aí Satanás falou assim: é o seguinte, eu toquei nos animais para não gerar sacrifício, e agora os filhos estão em pecado, e agora eu vou tocar nos filhos. Agora eu faço arruaça sobre a vida dele. Agora eu acabo com ele. Agora, Naldinho, eu acabo com Jó. Eu acabo com a história dele. Só que aí, o Jó, em vez em ficar em casa, prostrado, abandonar o Deus e morrer, ele simplesmente vai dizer: Deus me deu. Vou repetir: Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O Jó tinha tudo para poder ficar em casa, jovem. O Jó tinha tudo para poder paralisar. Inúmeros ataques Jó sofreu. O primeiro ataque foi sobre os animais. Por quê? Porque não tendo sacrifício, Deus não ouvia. Deus não recebia o sacrifício. Aí Satanás tocou nos filhos. Aí destabilizou Jó de todas as formas. Aí eu imagino aqui Satanás olhando para Jó e dizendo: agora ele desvia, agora ele para. Diante de todas as flechas do maligno, agora ele para.
Porque quando nós vamos para Salmos de número 91, a Bíblia Sagrada diz que há 12 mil flechas todos os dias, 11 mil flechas todos os dias, inflamadas do maligno, tentando nos paralisar. Só que Satanás disse: eu paro ele hoje, eu paro ela hoje. Só que parece que eu estou vendo alguém 9 horas da noite, olhando no relógio dizendo: hoje é dia 31 e tem vigília dos jovens e adolescentes na igreja Fonte Bíblica Ágape. Ai, 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 seguro glória. Hoje é dia 31 e tem vigília na Fonte Bíblica Ágape. Eu tô vendo alguém mexendo no guarda-roupa, pegando a sua melhor roupa e dizendo: eu vou pra vigília. Por quê? Porque Deus me deu, Deus tomou. Bendito, alguém levantou aqui pra dar glória. Porque tem alguém aqui nesta madrugada, alguém tá com a mão levantada. Porque tem alguém na madrugada que saiu da tua casa debaixo de ataque, debaixo de perseguição, sendo rejeitado, sendo perseguido. Ai, ai, ai. Tem alguém aqui que saiu da tua casa, inúmeros ataques, só que veio aqui pra vigília, pra dar glória. E Deus está dizendo: ei, Jó, você perdeu tudo, mas tem restituição. Tem restituição. Ó juventude, eu estou pregando para a juventude aqui que sofrerá inúmeros ataques. Eu estou pegando o Kevin para a juventude aqui que sofrerá inúmeras perseguições, que sofrerá inúmeras rejeições, pastor Renato, que sofrerá inúmeros ataques. Só que esses ataques não vão te paralisar. Esses ataques não vão acabar com você. E eu tenho uma notícia: é simplesmente a marca de um escolhido carrega. Ei, parece que eu estou na atualidade aqui de Jó agora. Diante de tanta coisa que Jó tinha, e de uma hora para outra, o vento passar, acabar com tudo. Só que parece que eu estou vendo Deus, pastor Renilson, sentado do trono, e olhando para a pastora Luana, para Jó, e dizendo: ô Jó, essa é uma marca que o escolhido carrega. Alguém deu glória. Ô Jó, os ataques é uma marca que o escolhido carrega. É a marca que o escolhido tem. Só que para você ter essas marcas, você sofrerá inúmeros ataques. E ele poderia muito bem olhar e dizer: basta. Gente, nós olhando para a história, o Jó aqui, ele simplesmente estava passando por um cenário muito difícil, jovens e adolescentes. Imagina aqui, você perder tudo que você tem. Imagina você ter muitas coisas e do dia para a noite
perder tudo. Ô, gente, pregando para a atualidade, pastora Lídia que é psicóloga. Pastora, a senhora acha que a atualidade, jovens iria cair em depressão? Uma psicóloga está dizendo. Diante de todas as pecas, a primeira coisa que alguém iria fazer, pastor, quero lá saber de ir para a igreja. Quero lá saber de congregar, de ir para culto, de ouvir balela de pastor. Porque a primeira coisa é ficar de birra. Não, aqui não tem isso. Mas deixa para outro dia isso aqui. Quero lá saber. Só que alguém, diante de todas as pecas, entraria dentro do seu quarto e começaria a se cortar. É o que nós temos hoje na atualidade. Só que eu estou pregando para uma juventude aqui que sofrerá inúmeros ataques, que estão sofrendo inúmeros ataques. Eu estou pregando para umas pessoas aqui nesta madrugada que estão sofrendo inúmeros ataques de todo lado. Como diz o nosso pastor, eu até mandei um vídeo para ele de um doidão dentro de um negócio psiquiátrico, né, que fala, né, de um hospício. E o doidão vem, de tanto tapa que você está levando, que você tá doido já. Só que interessante é que mesmo você sendo doido, você dando doido, de tanto tapa, às 1h19 da madrugada, eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é profundo. Porque inúmeros ataques você tomou, inúmeras perseguições, Daniel, você tomou. Você foi rejeitado. Você sofreu rejeição. Você tomou inúmeros ataques. E você poderia estar em casa, se cortando. Ou talvez num baile funk, bebendo um gole de cachaça, enchendo o nariz de cocaína, fumando um baseado, fazendo alguma coisa do tipo. Só que 1h20 da madrugada, você saiu da tua casa, está aqui numa vigília. 1h20 da madrugada, você está numa vigília, diante de tantos ataques, diante de tantas perseguições, diante de todas as coisas que você poderia estar no mundo. Você poderia estar lá fora, jovem. Eu estou pegando para jovem aqui que poderia estar na balada agora. Eu estou pegando para uma geração aqui que poderia estar no mundo agora, mas decidiu dedicar a sua vida ao Evangelho. Eu tenho uma notícia: você será recompensado, mas não aqui, você será recompensado lá. E qual que é a recompensa? É a salvação, é a vida eterna. Oh glória! Só que se preparem para os ataques. Se você não já estiver tendo ataques, e os ataques faz parte. Os ataques, ele faz parte das marcas que o escolhido carrega. Eles faz parte. Os ataques, eles faz parte. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmão, a Bíblia é muito linda. Nós olhamos inúmeros ataques.
diante dos ataques, eles não pararam, juventude. Diante dos ataques, eles não desistiram. Eles continuaram, eles perseveraram. Permaneça firme diante dos ataques. E a quarta, é simplesmente o abandono. A definição de abandono é nada mais e nada menos que um ato de cessar, desamparar, negligenciar alguém ou algo sobre o qual se deve cuidado, gerando consequências legais e emocionais profundas. Olha a dimensão disso aqui. Porque aqui eu falei sobre a rejeição. Aqui eu falei sobre a ingratidão. Aqui eu falei sobre os ataques. Há inúmeras coisas na Bíblia sobre as marcas que um escolhido carrega. Inúmeras. Eu destaquei essas 4. E o abandono é uma das marcas que o escolhido carrega. Está preparado? Hã? Está preparado, juventude? Aquelas pessoas que você acha que é seu amigo. Aquelas pessoas que você acha que está contigo. Só que na hora que você mais precisa, elas te abandonam. E nós observamos só a história de um homem que eu acabei de citar aqui agora. O Jó. Jó capítulo de número 13. Versículo de número 16. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Não. Jó 13:16. Jó simplesmente perdeu tudo que tinha. Aqui, a salvação de Jó era um caco de telha. Diante de todas as percas que ele teve, os amigos abandonaram. Os amigos o deixou. Imagina a situação que este homem estava. Nós olhamos para a Bíblia também, em 2 Samuel 9:11. A história de um homem chamado Mefibosete. Um homem simplesmente que era filho de Jonatas. Para quem não sabe, Jonatas era filho de Saul. Saul era avô de Mefibosete. O interessante é que a história diz que Mefibosete ele estava numa terra de Lodebar, abandonado. Foi abandonado lá, pastor, porque Saul foi escolhido. Saul ele foi chamado por Deus. Só que o texto diz, a história diz que ele negligenciou a sua chamada. E por conta
de uma negligência, como o pastor já muito bem pregou aqui, uma geração é corrompida. E ele foi abandonado. Só que o interessante é que o pai de Mefibosete era amigo de Davi. Ele foi abandonado. Abandonaram ele, deixaram ele de canto, esqueceram dele. Só que o texto diz que o rei manda chamar Mefibosete. Eu tenho uma notícia para você, jovem. Você se sente abandonado hoje. Você se sente abandonado. Só que este ano de 2026 será diferente. Este ano de 2026, juventude, nós trabalharemos o ano da unidade. Você pode estar sentindo-se abandonado, mas Deus está mandando te chamar para perto de nós. Eu trabalhei aqui sobre as 4 características das marcas que o escolhido carrega. E são as marcas que o escolhido carrega. E aí? Se você não está carregando estas marcas, se prepare para carregar. Porque as marcas que o escolhido carrega. Eu estou pregando para alguém aqui que está carregando essas marcas. Eu estou pregando para alguém aqui que está carregando essas marcas. Eu estou pregando para pessoas aqui que tinha tudo para desviar. Eu estou pregando para pessoas aqui que foram abandonadas, talvez no início de sua vida, pelo seu pai ou pela sua mãe. Eu estou pregando para pessoas aqui que foram rejeitadas, talvez no início da vida, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família. Só que eu estou pregando para pessoas aqui que, independente de qualquer abandono, independente de qualquer rejeição, Deus está mandando dizer para você: você não será esquecido. Porque Isaías 49, 15, Isaías capítulo de número 49, versículo de número 15, diz: pode uma mãe que amamenta o filho, ali o texto, pode uma mãe, uma mulher, esquecer do filho que cria, não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta que se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Você pode estar se sentindo rejeitado, você pode estar se sentindo abandonado, você pode estar se sentindo querendo desistir, mas isso é as marcas de um escolhido, e escolhido que é escolhido precisa carregar marcas. E eu tenho uma notícia para dizer para ti: pode o mundo te abandonar, pode a sua família te abandonar, pode o pai, a mãe te abandonar, pode o amigo te abandonar, mas eu, o Senhor, estarei contigo. Eu estou contigo desde o ventre da tua mãe.
Ô Jeremias, eu te escolhi, Jeremias, desde o ventre da tua mãe. Você é escolhido, você tem chamada, você tem propósito na terra. Você pode estar se sentindo abandonado, mas você é escolhido. Essas são as marcas que o escolhido carrega. Essas são as marcas que o escolhido carrega. Só que carregar umas marcas dessas dói. Quantos aqui, Cris? Não carrega uma marca dessa? Quantos aqui, pastora Sueli, não carrega a marca da ingratidão em si? Quantos aqui não carrega a marca da rejeição em si? Você já se imaginou sendo rejeitado? Só que as marcas, elas estão te levando para outro nível. Porque tem alguém dizendo: eu vou permanecer na igreja, sendo rejeitado, sendo abandonado, sofrendo inúmeros ataques. Porque aqui, o que eu trouxe para vocês é simplesmente coisas negativas. Se você olhar, por quê? Está na igreja para sofrer inúmeros ataques, para sofrer inúmeras rejeições, abandono. Só que eu estou preparando você, juventude, para dentro de uma sala de aula. Porque pelo simples fato de você ser escolhido, é simplesmente isso que você irá passar. Pelo simples fato de você ser escolhido, as pessoas irão te abandonar. E não se assuste quando aquela amiga da sua sala não te mandar mensagem mais. É porque Deus está afastando essas pessoas do seu lado. Não se assuste quando aquela pessoa que era sua melhor amiga da escola, como que é? O que chama? Best friend, né? Como que é? Best friend. Porque hoje em dia tá aquele negócio, né? Eu acho que é... Eu vou falar. Amiga, você não sabe, mulher. Ó. Não é não, pastor? Amiga, não sei o quê. Mas não se assuste não, quando essa pessoa te abandonar. Porque se coloca muito... Ixi. Sabe por que elas vão te abandonar? É simplesmente pelo fato de você confiar demais nela e deixar o lugar de Deus de lado. Ô, gente, Deus tem ciúme de você. Você sabia disso? É por isso que Deus vai arrancar algumas pessoas do seu lado. É por isso que inúmeras pessoas irão te rejeitar. Por quê? Porque o lugar de Deus está com a
adorar o Senhor. Amiga, você não sabia o que aconteceu. Ou se não, liga pro irmão, pro amigo. Irmão, chama de irmão, né? Ô amigão, você não sabe, cara. Ô, aconteceu isso. Não tô falando que você não pode fazer isso. Mas eu tô dizendo pra você que se você contar tanto pro seu amigo ou pra sua amiga, que esqueceu que ele e ela não resolve. Quem resolve é o Senhor. Se coloca de pé. As marcas que o escolhido carrega são essas marcas, Jesus. E essas marcas, elas são necessárias. Essas marcas, eu sei que são marcas negativas, mas elas são necessárias para você entrar para dentro desta escola. Você precisa colocar na sua cabeça que lá dentro você será rejeitado. Você precisa, jovem e adolescente, colocar na sua cabeça que lá dentro você será abandonado. Mas não se esqueça que o Senhor está com você todos